Bem-vindos à Geração V, V de Vota, um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes 8 episódios, sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária, com um representante de todos os partidos com assento parlamentar, para uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Galhardo, tenho 28 anos e fundei o movimento Eu Voto, e esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Mário Amorim Lopes, engenheiro, economista e professor universitário, e é cabeça de lista pela Iniciativa Liberal, no Círculo de Aveiro. Olá, Mário, muito obrigado por estar aqui. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, há 30 minutos atrás. Exatamente. E comigo estão Francisco Cordeiro de Araújo, 26 anos, natural do Pinhal Novo, é docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fundou o projeto Os 230, é presidente da Associação Democracia 2.3 e doutorando em Direito Internacional. Depois temos Catarina Barreiros, 31 anos, natural de Lisboa, é fundadora do projeto Do Zero, um projeto de comunicação para sustentabilidade em canais digitais, mas também físicos, como o evento Cidade do Zero, que juntou na edição 2023 mais de 20 mil pessoas. É cofundadora da Norme, uma marca nacional de roupa interior para a menstruação, que pretende oferecer uma alternativa mais sustentável para as opções descartáveis do mercado. Depois temos Mafalda Rebordão, 26 anos, vem de Lisboa e é gestora de parcerias estratégicas na Google. Economista de formação, trabalha na área da inteligência artificial na Google, em Londres, faz parte do Executive Board da nova SBE, é conselheira estratégica na CIP, cofundadora do Ponto Zero e do Coletivo Matéria e foi professora de cálculo na Nova. Já viveu em 5 países diferentes e integra o grupo de reflexão do Presidente da República. Por fim, temos Diogo Ferreira, 21 anos, vem de Santo Tirso, no Porto, e é técnico de Justiça no Ministério da Justiça. Diz-se fascinado por história e geopolítica e é um europeísta e impulsionador dos Estados Unidos da Europa, como diria Churchill. Olá a todos, vamos então começar aqui com a primeira pergunta que vem do Francisco. Bem, Vasco, antes de fazer a primeira pergunta, eu tenho que dar-te os parabéns e dar os parabéns ao Observador por nos juntarem aqui, juntarem 32 jovens. Nem sempre temos essas oportunidades e, sobretudo, quando não é feito de forma condescendente. E não é uma lógica de nos sentarmos à mesa dos pequenos, mas sim temos conversas sérias também. Minha primeira pergunta para o Mário é uma pergunta mais geral, sobre o voto na Iniciativa Liberal. Muitas vezes fala do voto útil e teve impacto nas últimas eleições, mais à esquerda que à direita. Até que ponto, ou seja, quais é que são os argumentos que vocês podem utilizar, sobretudo em círculos mais pequenos, que não é o caso de Aveiro, porque é que faz sentido uma pessoa nestes círculos, mesmo assim, votar Iniciativa Liberal e não votar, por exemplo, AD e conseguir, de uma forma, se calhar, mais pragmática, conseguir que mude o Executivo? Então, antes de mais, novamente, muito obrigado pelo convite. Se vocês olharem para os últimos 30 anos, alguns de vocês têm menos de 30 anos, não é? Nós vemos um país que deixou de dar oportunidades. Não é? Muitos colegas vossos, se calhar vocês têm casos pessoais de pessoas que emigraram. Eu quase todas as semanas tenho um aluno ou uma aluna que me diz, professor, estava a pensar fazer um mestrado lá fora, eventualmente até ficar, e o que lhe digo, vá, é uma boa experiência, mas idealmente volte. E, portanto, nos últimos 30 anos, de facto, entre PS e PSD, embora as governações, para sermos justos, as governações do PSD com o CDS foram em circunstâncias especiais, tanto em 2002, 2003, como depois na crise das dívidas soberanas no período da Troika. Mas a verdade é que em 30 anos o país estagnou, definhou, não tem oportunidades, não há nada no horizonte, não há nada que nós possamos olhar e pensar, ok, hoje não estamos bem, mas estamos a caminhar no sentido certo. Este país vai ser um país mais rico, mais próspero. Temos aqui oportunidades, os salários estão a subir, sabemos que estão a ser criadas novas empresas e, portanto, há uma oportunidade para ficarmos cá. E perante isto, perante 30 anos de estagnação, houve aqui qualquer coisa que mexeu connosco, muita gente da Iniciativa Liberal, que disse não pode ser assim, não pode ser mais, nós não aguentamos mais isto, é preciso, nós podemos ser muito mais do que aquilo que somos, não há nada que nos impeça de ser uma Irlanda, de ser uma Holanda, de ser uma Bélgica, porque nós neste momento temos um país com boas condições climatéricas, boas condições sociais, é um país com paz social, apesar de tudo, não é? Apesar de todos os problemas económicos, é um país que ainda vai tendo alguma estabilidade social. É um país com boas condições para se viver, com qualidade de vida, desde que haja dinheiro na carteira. E, apesar disso, é um país que está cada vez mais a definhar comparativamente com outros países europeus. E o que nos motiva, a energia que nós temos, vem desta noção, desta ambição que nós temos, que Portugal pode ser muito melhor que aquilo que é. É possível fazer esse caminho, é possível trilhar esse caminho com as políticas certas. Outros países já o fizeram e não há nada que nos impeça de fazermos também. E quando nós olhamos para a PS ou PSD, a tal questão do voto útil, nós vemos partidos que já se resignaram, que já se acomodaram, que já aceitaram que este é o nosso fado, que este é o nosso destino. Portugal é isto, foi ultrapassado pelos países do leste e, portanto, enfim, há pouco mais a fazer. No caso do PS é distribuir mais umas migalhas aqui e ali.
O PSD acaba por ter um bocadinho mais de reformismo, mas não com aquela pujança, com aquela vontade de mudar o país a sério, mas mudar mesmo. E é isso que diferencia o voto na IEL, não é? Interromper, mas para uma pessoa, imagina, um liberal, por exemplo, alentejano ou beirão, num círculo com menos mandatos, faz mesmo sentido votar em iniciativa liberal, porque se calhar o voto pode ser mais pragmático e votar numa aliança democrática, admitindo que a aliança democrática, a conseguindo eleger nesses círculos, a própria iniciativa liberal poderia beneficiar na negociação do novo executivo. É assim, obviamente nesses círculos pequenos, à data de hoje, um dia esperemos que seja diferente, estamos a trabalhar para isso, mas à data de hoje pode não se traduzir num mandato, mas traduz-se num voto mais na iniciativa liberal, e isso é um voto que nos dá energia e concretiza esta ambição de mudar Portugal. Agora, uma coisa é verdade, e tocaste nesse ponto, que é o nosso sistema eleitoral em Portugal continental, não é assim, por exemplo, nos Açores. Em Portugal continental, todos os anos, deita ao lixo 700 mil votos. Desconsidera os votos das pessoas do interior. E, portanto, das duas uma, ou se vota num partido grande, ou o voto não conta para nada. E isto é profundamente iníquo, isto não faz qualquer sentido. Por isso é que nós, Iniciativa Liberal, propusemos a introdução dos círculos de compensação, precisamente para ir resgatar estes votos num círculo nacional e depois atribuir mandatos com base nisso. O que é que aconteceu? Os dois partidos que iriam perder um bocadinho com isso, PS e PSD, votaram contra. E daí que essa vai ser precisamente uma das nossas linhas negociais, caso isso venha a acontecer, ou seja, apoiarmos um governo, seja através de um acordo de incidência parlamentar, seja mesmo estando no Executivo, uma das primeiras questões que queremos introduzir na negociação é precisamente essa, introduzir um círculo de compensação, não por nós, é por estes portugueses, que há uma total desconsideração pelos seus votos. É por estes portugueses. É para nós podermos representar condignamente estes 600, 700 mil portugueses. Além desse círculo de compensação nacional, vocês falam de círculos uninominais. Como é que encaixavam a proporcionalidade aí? Ou seja, seria só em alguns círculos menores e admitiriam a possibilidade de candidatos que não estivessem filiados num partido? Ou seja, sem se apresentar por um partido, neste caso? Os círculos uninominais são, na nossa opinião, um cenário desejável. Ou seja, há muito mais responsabilização quando nós sabemos em quem votamos, onde é que ele está, o que é que ele defendeu, o que é que essa pessoa particular defendeu e quando essa pessoa está, de facto, próxima dos constituintes. O que acontece hoje em dia é que, se nós fizermos uma poll nas ruas, a maior parte das pessoas, se conhecer o cabeça de lista daquele círculo, já não é mau. O número 2 e o número 3 nunca ouviu falar, mesmo dos grandes partidos, mesmo do PS ou do PSD. Ou seja, não há aqui qualquer ligação, qualquer proximidade entre a pessoa que nós votamos para nos representar na Assembleia da República e o próprio eleito. E os círculos uninominais são uma forma de resolver isso. Agora, nós não temos essa cultura. Outros países têm essa cultura. Os Estados Unidos, a Inglaterra têm essa cultura. E é para aí que nós queremos caminhar. Agora, o caminho faz-se percorrendo. O primeiro passo será introduzir os círculos de compensação e depois, numa segunda instância, sim, acho que devemos ter essa discussão de ter aqui os círculos uninominais, das pessoas saberem exatamente em quem estão a votar e poderem responsabilizar essa pessoa. Isso acontece muito, não é? Quando nós olhamos para os países anglo-saxónicos, as pessoas votam numa determinada pessoa porque defende alguma coisa e depois essa pessoa está obrigada a cumprir. É mais difícil quebrar promessas quando a pessoa em particular, não o partido, não uma massa coletiva, mas a pessoa em particular se comprometeu com algo. Portanto, isso é algo que, de facto, nós queremos implementar, mas temos consciência que será um caminho ainda, estamos distantes disso, não é uma batalha de cada vez. Conseguimos círculos de compensação, fantástico. E só uma última pergunta muito rápida sobre o círculo de compensação. E haveria um limite mínimo, mais ou menos como o sistema alemão, ou não? Limite mínimo? De percentagem para aceder ao Parlamento? Nós definimos isso, nós fizemos um simulador que está disponível. Não sei exatamente responder qual é o limite mínimo, mas o que nós tínhamos definido foi, fizemos uma simulação de 60 mandatos, creio, 50 ou 60 pelo círculo de compensação. Isso iria fazer aumentar alguns pequenos partidos que não têm neste momento representação, iriam eventualmente para o Parlamento, curiosamente, por exemplo, PCTP, MRPP, não é que tinha cartazes mortos aos traidores, mas seria uma consequência, mas a democracia mesmo assim é um partido constitucionalmente aceito e, portanto, enfim, tem lugar a estar no Parlamento como qualquer outro. Vamos aqui avançar de tema, para uma falda. Mário, tu falavas sobre a imigração, é o meu caso há 6 anos, portanto eu vivo em Londres, estou imigrada há 6 anos, imigrei por escolha própria e, na verdade, conheço muito bem um dos casos que vocês falam muito e que acabaste de falar, que é a Irlanda, que foi o último país onde eu vivi antes de me mudar para a Inglaterra, em Londres, onde estou a viver atualmente. E uma das propostas da IEL é baixar a carga fiscal, que é uma medida com a qual eu concordo, acho que é uma medida urgente para que possamos abrir investimento e criar riqueza e discutir como criar riqueza em vez de como distribuir esta riqueza.
Mas muitas vezes aí ela utiliza o caso da Irlanda como um caso, e eu tendo já vivido e trabalhado do lado das empresas tecnológicas, conheço bem a situação, em especial do Estado Social que se criou devido a este tema das cargas fiscais. Como é que vocês olham para as consequências sociais, na medida em que nós sabemos que economicamente não é ceteris paribus, ou seja, há muitos outros fatores que influenciaram crises, como a crise da habitação na Irlanda, mas em que basicamente o que aconteceu foi, por termos uma quantidade astronómica de empresas a mudar-se para a Irlanda devido à carga fiscal baixa, um trabalho que foi muito bem feito, depois faltou uma série de medidas de compensação e, nomeadamente, os locais e os estudantes ficaram sem habitação, portanto agravou a crise da habitação. O que é que vocês propõem? Aumentar as cotas de portugueses que vamos ter nestas empresas que potencialmente vamos atrair, com a atração de ideia para Portugal? Qual é que é a proposta da Iniciativa Liberal? Bom, há aí muitas coisas interessantes. Antes de mais, a questão da Irlanda eu acho que é um bom exemplo de algo que, ou seja, que o nosso Estado atual não é um fado, não é um destino, ou seja, nós podemos fazer o nosso próprio destino. A Irlanda, nos anos 20 e nos anos 30, imigrava grandes vagas de imigração para os Estados Unidos, comiam batatas e pouco mais. Era ensopado de batata, era batata ao jantar, batata ao almoço e pouco mais tinham para comer. E, na altura, já falavam inglês. Muitas vezes diz, bom, a Irlanda conseguiu tornar-se o que se tornou porque fala inglês, mas na altura falava inglês também e vivia num estado de pobreza muito grande. E ali, por volta dos anos 80 e 90, porque teve dois governos de centro, aliás, dois principais partidos, são dois partidos de centro-direita, até porque o partido, o Sinn Féin, que concorre com eles, é um partido que foi incorporar ex-terroristas do IRA, e, portanto, os irlandeses nunca conviveram bem com essa situação, ao contrário do que acontece cá em Portugal, não é? Temos partidos que tiveram ex-candidatos que fizeram parte de organizações terroristas, em particular a CFP25. Na Irlanda, isso foi um motivo para afastar a Sinn Féin do poder. Portanto, os dois partidos de centro-direita conseguiram introduzir um pacote de reformas muito importante, em particular a redução da carga fiscal, mas sobretudo do IRC, do imposto sobre as empresas, e do imposto sobre as pessoas também, portanto, do IRS. Aliás, houve na altura um fenómeno interessante, quando a Irlanda baixou o IRC para 12% e na altura uma taxa de IRS para 10%, a França insurgiu-se, disse que aquilo era injusto do ponto de vista de concorrência fiscal entre países, e o que na altura o governo irlandês disse, pois tem toda a razão, de facto 12-10 não faz sentido, vamos nivelar exatamente 12 para 10, vamos passar o IRC de 12 para 10 porque é injusto que haja aqui o imposto sobre o capital diferente sobre o imposto sobre o trabalho. Ou seja, eles fizeram um pacto de regime que permitiu baixar os impostos e, com isso, o que é que eles conseguiram? Atrair muitas empresas. E é trabalho qualificado, não são helpdesks. Se tu, de facto, estás lá na Inglaterra, sabes bem disso. Aquilo são engenheiros. As grandes empresas lá têm engenheiros, são empresas com intensidade tecnológica, que deixam muitos impostos lá. Portanto, a Irlanda conseguiu fazer precisamente aquilo que Portugal tem de fazer, que é atrair grandes empresas também para Portugal. Algumas vêm, mas poderiam vir muito mais se, de facto, fôssemos mais competitivos, porque o nosso IRC é o mais alto da Europa. Neste momento, dito isto, não fugindo à questão, nenhum país é totalmente liberal. A Irlanda tem muitas coisas que funcionam muito mal. Por exemplo, é um país altamente centralista. É quase tanto centralista como é Portugal. O sistema de saúde deles também não é propriamente digno de registro ou de grandes elogios. Também tem grandes falhas. Eles têm alguma intromissão em algumas empresas públicas. Agora, não sendo possível ter um país, isso não existe, é uma utopia. Um liberal não defende uma utopia. O liberalismo não é uma doutrina, não é um conjunto de dogmas como é o marxismo. O liberalismo é uma posição de princípio. Duas posições, sobretudo. A primeira, que é o respeito pelo indivíduo, e a ideia de que é preciso limitar o poder. E, portanto, à luz disto, não haverá nunca um país que seja, enfim, até porque nós não conseguimos definir o que é que seria um país liberal, como é óbvio, não é? Mas, apesar de tudo, conseguiu fazer aquilo que Portugal deve fazer também, que é atrair empresas para cá, para que possam aumentar os salários. Já agora, eu sei que queres lançar outra questão, mas só dizer isto também é muito importante. Nós precisamos, sobretudo, de empresas grandes. Só 4% das empresas em Portugal é que têm mais de 10 trabalhadores. Qual é o problema disto? É que as grandes empresas, a média salarial das grandes empresas em Portugal é o dobro da média salarial das pequenas e médias empresas. Portanto, as grandes empresas pagam muito melhor do que pagam as pequenas e médias empresas. E, portanto, nós precisamos destas grandes empresas, que têm mais intensidade tecnológica, mais capacidade inovadora, têm também aquelas que exportam, têm o export premium, ou seja, pagam salários mais elevados do que aquelas que não exportam. É este tecido empresarial que nós precisamos. E aí está tudo certo. A minha única questão é como é que vamos resolver o tema do social, porque ao atrairmos essas empresas para Portugal, vamos trazer pessoas que vão provavelmente agravar a crise da habitação. O que é que fazemos em relação a isso? Aumentamos as cotas, números de portugueses que estão a trabalhar nessas grandes empresas?
Aumentamos as cotas em que sentido? A Irlanda fez isso, não é? Tem impossibilitar cotas... que estrangeiros, ou limitar o número de estrangeiros que pode trabalhar numa empresa? Não, as empresas o que fizeram foi, há um número, uma percentagem, 20% a 30% de pessoas empregadas nestas empresas que têm que ser do próprio país. Exatamente. Eu, cotas, confesso que tenho sempre aqui alguma reticência, porque é uma solução top-down, artificial, de tentar definir a realidade que nós achamos que deve ser. Os portugueses são altamente qualificados. Eu conheço muitas empresas que vêm para Portugal precisamente porque é uma pool de talento. Tem gente muito qualificada. E eu acho que um português a concorrer com outros estrangeiros numa empresa cá não ficaria atrás. Pelo contrário. O meu primeiro trabalho foi nos Estados Unidos. Trabalhei nos Estados Unidos, São Francisco, na SAP, e trabalhei com gente que vinha de todo lado do mundo. Alemães, em uma empresa alemã, alemães, indianos, americanos, alguns concursos do MIT. E eu não me senti minimamente inferiorizado, muito pelo contrário, em relação aos outros. Nós temos boa formação. Há poucas coisas que funcionam bem em Portugal. Eu creio que, apesar de mim, o ensino superior funciona bem. Portanto, eu não me parece que os portugueses estivessem em desvantagem, sobretudo os mais jovens, que são bastante mais qualificados do que os mais idosos, não é? Nós sabemos que há aqui uma grande assimetria. Eu não me parece que estivessem em desvantagem. Portanto, eu não anteciparia um problema que à data não existe. Ou seja, vamos começar por atrair essas empresas. E depois, se por acaso isso acontecesse, que eu creio que não, aí estudaríamos quais seriam possíveis intervenções. Mas, a priori, eu teria sempre reservas na imposição de cotas. Vamos ouvir agora a Catarina. Olha, há bocadinho estavas a falar dos últimos 30 anos, que obviamente são preocupantes, anos de estagnação. O presente também é preocupante, mas queria-me focar aqui numa questão de futuro, que é os próximos 30 anos. No Manifesto de Crescimento Sustentável da Iniciativa Liberal e ao longo do programa do segmento de sustentabilidade da Iniciativa Liberal, ouvimos falar muitas vezes de crescimento. Nada contra a ideia de que temos de ser competitivos e tem de haver crescimento económico. A questão é que, quando estamos a falar de recursos naturais, eles não dá para crescer tão infinito, não é? Os recursos naturais são finitos, mesmo o ciclo da água, a água toda que nós temos na Terra é finita. Se ela estiver a ser usada para uma coisa, não pode estar a ser usada para outra. Vivemos num país em escassez severa de água. Até quando é que a Iniciativa Liberal defende que tem de ser este crescimento para a sustentabilidade? Até que ponto é que se torna insustentável? Nós defendemos crescimento sustentável e nós já estamos a presenciar em muitos países aquilo que se chama o decoupling. Ou seja, países que estão a crescer, a registrar elevado crescimento económico e a reduzir as emissões de carbono. Portanto, para nós o ambiente é uma coisa séria. Agora, a questão é, o ambiente não se resolve indo-nos colar ali no IC2 ou a tirar polpa de tomate a quadros. Bem, não são só estas duas opções. Não, com certeza. Não é? Mas aqui a questão, a nossa visão, e aliás, lendo o Manifesto do Crescimento Sustentável, nós reconhecemos que, de facto, o ambiente é algo que nós devemos preservar para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. É importante garantir que a Terra é um local habitável, com biodiversidade e com qualidade de vida para humanos e não humanos. Portanto, não podemos ter apenas uma visão antropocêntrica. Agora, a solução para isso, ou seja, a forma de o garantir, não é através do degrowth, não é revertendo o crescimento económico e voltando à Idade Média, não é diminuindo a base populacional, que me parece, enfim, alguma ideia, enfim, completamente estapafúrdia, mas que quem a propusesse de forma séria. A solução é tecnologia. Por exemplo, a questão de os recursos são finitos. É verdade, mas, por exemplo, os recursos que chegam à Terra de forma exógena podem não ser. O Sol. O Sol é um recurso infinito. Enfim, tecnicamente não é infinito, porque o Sol tem um prazo de vida, como é óbvio, um dia... Alguns milhões de anos. Alguns bilhões de anos, e, portanto, mas para efeitos, enfim, dos próximos bons anos, não é? Para a nossa geração, para as próximas, é um recurso que podemos explorar de forma ilimitada. A mesma coisa com a questão do vento. Se nós conseguirmos também quebrar o puzzle da fusão nuclear, também vamos ter ali uma grande revolução energética. O que a humanidade conseguiu mostrar é que, de facto, essa ideia de escassez com tecnologia não é bem assim. Reparem, quando nós olhamos para antes da Revolução Industrial, não é? Quando o reverendo Malthus disse, estamos condenados. Porquê? Porque temos aqui um espaço limitado de terra, a população está a começar a crescer exponencialmente e, portanto, vai chegar aqui um ponto em que haverá mais população do que aquilo que a Terra consegue gerar em termos de recursos e, logo, as pessoas vão passar fome e muita gente vai morrer. E nós, desde então, estamos precisamente a conseguir contrariar essa previsão. A previsão, felizmente, para todos nós, que não estaríamos aqui hoje, está errada. Nunca houve tanta abundância. Porquê? Por causa da tecnologia. Continua a haver pessoas a ficar à fome. Não, mas muito menos que havia antes. É esse o ponto. Nunca houve, apesar de haver pobres no mundo, e também em Portugal, nunca houve tão poucos pobres no mundo como agora. Isso é que é absolutamente fantástico. A humanidade tem tido esta capacidade extraordinária
de melhorar a qualidade de vida, de tirar pessoas da pobreza e de também agora fazer isto enquanto cuida do ambiente, não é? Nós antes estávamos condenados a produzir meia dúzia de batatas e alfaces num determinado espaço de terra. Depois, entretanto, alguém descobriu o nitrato de amónio, não é? Um dos fertilizantes naturais mais poderosos. Consequências ainda assim. Claro, com certeza. Tudo terá consequências, mas tirou muita gente da fome, muita gente deixou de morrer. Sim, ou seja, não tem um é trade-off. o contexto histórico. Ou seja, indo para a frente, de facto, há alturas em que, se calhar, não quero ir ao degrowth necessariamente, mas há alturas em que nós temos, se calhar, de entender que não é a tecnologia que vai salvar tudo, não é? E eu não sei, sendo economista, acredito que já tenha lido a Donut Economics. Sim, não, e mesmo a questão da economia circular é também uma chave importante para conseguirmos reutilizar os recursos e fazer o melhor uso dos recursos, sem dúvida alguma. Agora, eu não vejo nenhuma melhor alternativa que a tecnologia, e mais do que isso, o engenho humano. A capacidade que o ser humano tem para resolver problemas e colocá-los e pôr essa solução ao serviço da humanidade é absolutamente extraordinária. Eu sou um bocadinho pessimista em relação ao que nós temos agora em Portugal, mas sou muito otimista em relação à humanidade, porque a humanidade, de facto, conseguiu fazer coisas absolutamente extraordinárias. Também fez coisas péssimas, é verdade, nossa natureza humana, mas conseguiu fazer coisas extraordinárias. Portanto, quando nós olhamos para as soluções, para o que temos em cima da mesa, há algo melhor do que a tecnologia e a inovação para resolver a questão do ambiente? Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente, mas sim, podemos concordar e discordar. Com certeza poderemos tentar perceber outras soluções, as pessoas consumirem menos, ajudar, mas nós consumirmos menos, nós conseguimos viver com isso. E dizermos a alguém em África, sim, ou em alguém na Índia... Não é? Acho que vocês não estão a concorrer à África. Portugal, marginalmente, não tem impacto nenhum no ambiente. Vamos ser realistas. Mas podemos ser um bom exemplo. Sem dúvida alguma, e acho que devemos ser um bom exemplo. Atenção, eu não estou a dizer que não. Agora, se formos factuais, o impacto marginal que Portugal tem nas questões ambientais, nas emissões de CO2, com gases de efeito de estufa, é residual, é marginal. Não vamos ser nós que vamos resolver o problema do mundo do ambiente, não é? Vão ser as grandes potências industriais, é a Índia, é a China, é os Estados Unidos, é a Rússia, esses países, de facto, é que são os grandes contribuintes para as emissões. E uma coisa é nós dizermos aqui, bom, vamos, se calhar, comer menos carne, porque tem todo aquele efeito nefasto, a questão do metano, que as vacas libertam, enfim. Vamos, se calhar, comer menos carne e encontrar aqui alternativas. À partida, em Portugal, nós conseguimos acomodar isso. E nos outros países? E nos países que ainda estão em desenvolvimento e em que, no limite, isso poderia pôr muita gente à frente. Claro, mas por isso é que estamos a falar de legislativas e não de eleições mundiais. Não, ou seja, isto para dizer o quê? Isto para dizer que nós podemos tentar, nós, individualmente, culturalmente, promover esse tipo de soluções. Nada contra alguém que opta por ser vegetariano. Fui vegetariano há um ano. Não por questões ideológicas. Quando voltei dos Estados Unidos, comi tanta carne nos Estados Unidos, cheguei a Portugal, fartei-me de comer carne durante um ano fui vegetariano. E era muito feliz e nunca me senti tão bem fisicamente. Houve um lacto vegetariano, não era vegan. E, portanto, se alguém individualmente toma essa decisão, fantástico, é uma decisão dela. Se o toma para proteger o ambiente, fantástico. Agora, nós temos uma ideia de agora Estado dirigista, que vai dizer às pessoas o que é que devem comer. Não acho que seja desejável, na perspectiva liberal. Também não acho que o Estado deva dizer o que as pessoas devem comer. Mas no limite é isso que poderá acontecer. Porque se nós achamos, por exemplo, que a produção de carne é nefasta para o ambiente, e sabemos que o é, se a produção de carne é nefasta para o ambiente, logo temos de reduzir a produção de carne, temos de dizer às pessoas, vão deixar de comer carne. E é isso que nós não subscrevemos. Temos o único exemplo de produção de carne vermelha que pode ser positiva em termos carbónicos, no entanto. Certo, sim, lá está, uma vez mais. Porquê? Tecnologia. Temos que avançar aqui no... Bom, não, é ter animais no meio da natureza, não é? É o montado alentejano. Não, claro, e não só. Nós temos, por exemplo, na região de Aveiro, temos raças autóctones que estão com qualidade de vida, em pasto denso, por exemplo, a carne aroquesa, que é um ótimo exemplo. E eu sempre que posso também procuro consumir carne, por exemplo, frango criado ao ar livre, em que não estejam presos no metro quadrado. Eu acho que todas essas situações são desejáveis. Eu acho que ninguém olha para uma fábrica carregada de frangos em que eles mal se mexem e, portanto, aquilo é engorda para o abate. Aquilo é desumano. Ninguém olha para aquilo com orgulho. Agora, a questão é, se nós acabássemos com isso, o que é que aconteceria a seguir? Quantas pessoas é que iriam deixar de poder comer porque o iríamos fazer, não é? Temos de pesar isto tudo. E no final do dia, a nossa melhor aposta para conseguirmos começar a resolver estes problemas é cada vez mais a tecnologia, a inovação. É o engenho humano que vai ajudar a resolver estes problemas. Dizer, vamos deixar de comer, vamos crescer menos, vamos voltar à Idade Média, eu tenho reservas em relação a isso. Vamos aqui avançar e ouvir a pergunta do Diogo. Da minha parte é muito mais simples, direcionado para a estrutura organizacional de Portugal. Todos os partidos... Muito mais simples. É mais simples do que... Podemos continuar a falar de carne. Mas individualizar o continente africano da minha parte, não há Zimbábue nem Angola, é África. Europeus é África. Mas... Embora a África seja muito diferente, não é? A África subsaariana, a África do Norte é muito diferente. Mas ainda assim, acho interessante que assim se coloque. Relativamente ao número de ministérios que existem,
Porquê? Porque o programa da IEL, e nomeadamente os partidos de direita, mas da IEL, porque foi o que eu estudei, querem a redução do número de ministérios. E até aí tudo bem, mas e as funções que são distritas a certos ministérios, para quais irão? Porque o exemplo da AIMA foi desfeita e as funções foram transferidas para o... Da AIMA. AIMA, sim. Para o CEF, para os registros, para a PSP. Talvez tenha sido bem, talvez tenha sido mal, mas eu queria saber quais eram os ministérios em específico que propõem terminar ou reajustar e as funções adstritas ao ministério que termina, para qual é o ministério que inicia ou que engloba as funções que foram terminadas no anterior. Bom, basicamente estás-me a pedir para dar aqui um organigrama do governo. Não é? Uma estrutura... Simples. Pode ser um exemplo do ministério. Bom, há aqui uma posição de princípio, que é nós não subscrevemos a ideia de que ter um ministério por si só resolve problemas. Aliás, basta ver que agora temos o Ministério da Habitação e aquilo que saiu do Ministério da Habitação não resolveu problema absolutamente nenhum, só agravou o problema. E, portanto, todo tipo de medidas que criaram instabilidade e incerteza no mercado, a ideia de assustar as pessoas com as expropriações, com a possibilidade de congelamento de rendas, fez com que muita gente se retraísse e tirasse os seus imóveis ou os vendesse. Portanto, não ajudou a resolver problema nenhum. Logo, ter um Ministério por si só não é um garante de que o problema se resolve. Não é também não subscreve a ideia de que vamos economizar reduzindo ministérios, que é aí que a grande despesa do Estado vai ser... Qual é que é a solução final? Não, obviamente que não. A questão é, o Estado, de facto, tem de ter uma estrutura gerível. Gerível até do ponto de vista humano. Porque se tivermos um Estado muito grande, as próprias reuniões do Conselho de Ministros e o conflito de interesses que vai havendo, sobretudo se não for um governo do mesmo partido, torna-se difícil de gerir e perde-se visibilidade. Se nós tivermos ministérios que estão focados naquilo que são as funções essenciais do Estado, e depois podem ter uma Secretaria de Estado, não é? Por exemplo, o Ministério da Habitação pode ser uma Secretaria de Estado do Ministério das Infraestruturas ou do Ministério ou questão do Ministério do Turismo também. O Turismo pode ser uma Secretaria de Estado e atualmente é do Ministério da Economia. Ou seja, nós, se tivermos ministérios focados naquilo que são as funções essenciais do Estado, até torna o governo mais ágil do que ter o poder disperso por diversas tutelas. E que nós temos, neste momento, instituições que respondem a várias tutelas. Um hospital, por exemplo, tem de responder a diversas instituições que estão na mesma tutela do Ministério da Saúde. Ora vem um despacho da DGS, ora vem uma circular normativa da ACSS, uma circular informativa, ora vem outra coisa qualquer dos SPMS, ora vem algo diretamente de uma Secretaria de Estado, ora vem algo do próprio Ministério da Saúde, e isto, naturalmente, torna a vida mais complicada. Se houver aqui uma organização mais enxuta, mais coesa, eu acho que não há prejuízo, pelo contrário, haverá mais flexibilidade, haverá mais facilidade em organizar o governo, em tornar o governo ágil, do que ter o poder disperso por vários ministérios. E depois, em cima disto, uma questão, essa sim, de modelo organizativo do Estado, que é a ideia de descentralização. Nós temos uma visão clara de que o poder deve estar próximo das pessoas, há mais responsabilização se isso acontecer. Não faz qualquer sentido que, hoje em dia, tenhamos ainda professores que concorrem a um concurso nacional e que vão de Bragança a Faro, e este concurso é feito alguns aqui em Lisboa. Lisboa não é por ser Lisboa, obviamente, é por ser a capital, não é? É a capital do governo. Isso não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido, por exemplo, que o município não possa escolher o horário de funcionamento dos seus próprios centros de saúde. Ou não possa decidir que valências é que funcionam naquele centro de saúde, porque o município conhece muito melhor a realidade das suas populações do que algures aqui o Ministério da Saúde. Mas é isso que acontece hoje em dia. Portanto, não há, de facto, poder nenhum do ponto de vista do poder local. Para se ter uma ideia, de toda a receita fiscal, apenas 5% da receita das administrações públicas, apenas 5% vai para o poder local. Na Suécia, na Dinamarca, são 30%, 40%. Mas tantos estudos que dizem que o poder local, o poder que é direcionado ao poder local, aumenta a corrupção, aumenta o número de organismos, aumenta o número de pessoas que lá estão, aumenta o número de despesa. Como é que transferir para o poder local tira a corrupção? Descorrompei. Não é essa a questão, não tira a corrupção. Mas quando nós olhamos para os grandes casos, diminuir. Para os grandes casos, aqueles que custaram mesmo muito dinheiro aos contribuintes portugueses, onde é que eles estavam? Ou seja, se nós somarmos esses casos todos, distribuídos pelos 308 municípios do país, se os somarmos todos, isso ainda é inferior a todos os casos que afetaram diretamente o Estado Central. Ou seja, não parece que a justificação seja por aí. Claro que haverá, em termos de quantidade, mais casos, são 308 municípios. Agora, o tamanho desses casos
é muito menor, é insignificante comparativamente com aquilo que acontece no Estado Central. Porquê? Porque os próprios orçamentos são muito inferiores. Para se ter uma ideia, a maior parte dos municípios tem um orçamento inferior a algumas juntas de freguesia aqui de Lisboa. Ou então, há hospitais que têm orçamentos que são o dobro, ou o triplo, ou o quadro. Um hospital apenas, de uma grande cidade, seja de Porto ou Lisboa, que tem um orçamento que é o dobro ou o triplo do próprio município. E, portanto, há aqui também uma questão de escala, não é? Ou seja, há menos dinheiro nos municípios. Por outro lado, há aqui um outro ponto muito importante, que é a questão da responsabilização. Ou seja, não pode ser apenas transferir dinheiro para os municípios. Há aqui um fator muito importante que é preciso introduzir, que existe, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, que é, se um município tomar más decisões e, enfim, seja por corrupção, seja porque tomou más decisões, fez más investimentos, então tem de ser os municípios daquele município a arcar com as consequências e não o Estado Central. E isso é absolutamente fundamental. Há cidades nos Estados Unidos com a falência. Isso tem de funcionar. É a única forma, é como a falência no mercado privado. É a única forma de garantir que as empresas tomam decisões racionais. É a possibilidade de existir precisamente uma falência. E aqui, no caso dos municípios, tem de haver um instrumento que possibilite, caso sejam tomadas más decisões, tem de ser os municípios. É o imposto que vai incidir sobre aqueles municípios em particular, a aumentar. E, portanto, da próxima vez, quando eles forem votar, vão ter mais cuidado a votar numa pessoa que gere bem as contas. Porquê? Porque vai-lhe sair do bolso. Não faz sentido, é uma cidade de algures, não vou dar exemplos para não ser injusto, mas uma cidade de algures, no meio de Portugal, tomar uma má decisão, aqueles municípios tomaram uma má decisão e agora o resto de Portugal vai atrás a correr e salvaguardar, resgatar esse município. Não, isso não faz sentido. Infelizmente só temos tempo para mais uma pergunta. Quem é que quer avançar? Parece um bocadinho mais restritivo do que impedir alguém de comer carne, de editar no sítio onde a pessoa nasce a taxa de imposto que vai pagar porque alguém tomou uma má decisão e a pessoa até pode nem ter votado nesse município. Uma última pergunta. Desculpem. Não, mas era uma boa pergunta. Essa questão é interessante, porque a questão é, de facto, a maior parte dos serviços que o Estado presta são serviços de proximidade. Não é verdade? A educação, a saúde, a infraestrutura básica, as estradas, nós beneficiamos mais da infraestrutura que está no local onde nós vivemos ou trabalhamos. E, portanto, faz sentido que o poder local tenha mais receita para, precisamente, ser capaz de atender às necessidades da população. Ora, se aquelas pessoas de lá tomam más decisões, eu coloco a questão ao contrário. Porquê é que haveriam os outros municípios que tomaram boas decisões ter de resgatar aquele que tomou más decisões? Não há responsabilização, não é? A segunda face da liberdade é a responsabilização. É importante que haja responsabilização. Uma última questão sobre um tema que tem sido muito pouco debatido e que a Iniciativa Liberal considera ser o possível elevador social para Portugal, que é o tema da educação, Sim. Um dos maiores flagelos de Portugal neste momento. A Iniciativa Liberal propõe no seu programa que o investimento seja feito por aluno e que, portanto, qualquer aluno neste país possa escolher em que escola é que quer estudar, não é? Os pais, neste caso. Portugal atravessa um dos maiores problemas, não só com a falta de docentes no país, como uma carreira pouquíssimo atrativa para docentes. Em 2021, cerca de um professor de Físico-Química tinha entrado nos quadros nos últimos 3 anos. E vocês propõem exatamente a educação como um elevador social. A minha questão última, para terminarmos, é como é que isto vai acontecer se nós dizemos que qualquer aluno pode escolher em que escola é que quer estudar? Como é que a escola escolhe que alunos é que quer ter? Porque a minha questão é se as escolas privadas vão querer receber todos os alunos. Um exemplo muito claro. Em janeiro, sempre, as escolas públicas recebem uma grande parte de alunos brasileiros que terminam o seu ano letivo em dezembro do ano anterior. E as escolas privadas recusam-se a receber estes alunos. Como é que essa escolha vai ser feita? A Iniciativa Liberal tem alguma proposta para como é que as escolas vão escolher que alunos é que vão ter? Porque, na minha ótica, isto pode, na verdade, agravar ainda mais o fosso que existe entre alunos de zonas problemáticas e em condições de risco. Eu vou responder especificamente à questão, depois dou a resposta aqui mais abrangente da nossa proposta para a educação. Não escolhem. Ou seja, uma escola que esteja ao abrigo deste programa de escolas charter schools lá fora, ou então escolas que estão em contrato de associação ou que prestam serviço público, não podem escolher. Não seria prestar serviço público se pudessem escolher com base, seja em que critério for. Seja se tem mais preponderância para ter melhores notas, porque vem de uma família que dá mais apoio, que sabemos que isso é um fator muito importante, a questão socioeconómica, sabemos que, de facto, a questão socioeconómica é um dos grandes drivers para obter boas classificações e um bom rendimento escolar. E, portanto, uma escola que queira estar ao abrigo deste programa não pode escolher. Portanto, no limite seria aleatório. Escolhe o Estado ou é aleatório?
Escolhe o Estado, não. Seria mesmo um mecanismo aleatório. Seria, enfim, random. Um mecanismo aleatório. E vocês dirão, bom, mas esta aleatoriedade é um bocado estranha. E a questão que eu vos devolvo é, mas não será mais justa do que o sistema atual, em que uma pessoa fica condenada ao sítio onde nasce? Ou seja, alguém que nasceu num bairro, em que tem uma escola próxima do bairro. A escola é má. Nós sabemos muitas cidades em que isto acontece. A escola, de facto, é má. Aquilo é um mau ambiente para se poder, precisamente, sair daquele círculo vicioso que nos prende na pobreza e que não nos deixa ascender na vida. Será que devemos condenar estas pessoas a irem àquela escola? Será que estas pessoas não podem almejar, sonhar, ir para um outro ambiente diferente, fora daquela bolha que é nociva e dar-lhes a oportunidade de estar com outras pessoas? Nós achamos que sim. Portanto, a questão de aleatoriedade iria ajudar. Certamente ajudaria em relação a isto. Porque iria permitir que qualquer pessoa chegasse a uma boa escola. Neste momento, o que nós temos em Portugal temos boas escolas no ensino público, é verdade. Mas a grande maioria está com problemas gravíssimos, não é? Nós acabamos o primeiro trimestre e havia muitos alunos sem aulas. Nem sequer tiveram aulas a algumas disciplinas. Isto é absolutamente inaceitável. E o que nós temos agora é quem tem dinheiro safa-se exatamente igual à saúde. Quem tem dinheiro tem o seu seguro de saúde, vai ao hospital privado, tem o seu problema resolvido. Isto não é justo. E o que nós dizemos é o sistema não pode funcionar assim. Porque quem tem dinheiro, de facto, resolve o seu problema. Quem não tem está condenado a isto. Portanto, a nossa solução de financiar o aluno é, sobretudo, para permitir àqueles que hoje em dia estão condenados a estar numa escola que não é tão boa, a poderem sonhar, almejar, a ir para uma escola melhor. Agora, a nossa proposta é muito mais do que isto. Nós achamos, por exemplo, que as escolas têm de ser capazes de poder, uma vez mais, centralização, construir o seu projeto educativo. Nós temos professores a andar a passear, salvo seja, não passeiam, coitados. Eles são alocados numa escola que é no outro lado do país, porque há aqui um concurso nacional, que é algo que é inédito a nível europeu, existe isto a nível municipal, em muitos países, mas não existe isto para todo o país, que eu saiba. Posso estar enganado, mas creio que não há nenhum outro país que tem esta lógica de andar a distribuir os professores pelo país. Temos um minuto, Mário. E, portanto, as escolas têm de ser capazes de construir o seu projeto educativo, porque ninguém conhece melhor a qualidade dos seus docentes do que quem está lá, do que os diretores daquela escola. Portanto, é possível, por exemplo, na Nova Zelândia, que implementou um sistema similar, quem era, de certa forma, os administradores da escola, eram uma espécie de um council que era constituído sobretudo pelos pais das crianças, que nomeavam, indicavam, era uma coisa heterogénea, tinha pais, tinha alunos, tinha professores também, e, portanto, eles tinham ali a possibilidade de criar o seu próprio projeto educativo. Isto para nós é muito importante. E, sobretudo, mais importante também, que é a possibilidade de criar alguma concorrência entre escolas. Ou seja, para a escola, para o sistema ter um incentivo a melhorar, tem de haver aqui um desincentivo quando as coisas correm mal. E, portanto, se a escola perder financiamento quando não presta um bom serviço à comunidade, quando não está a prestar um bom serviço educativo, isso é um grande incentivo a melhorar. E, neste momento, isso não existe, não é? E com a possibilidade de ter o financiamento ao aluno, isso passaria a existir. Como também o nosso tempo chegou ao fim, agradecer ao Mário por ter estado aqui connosco. Obrigado ao Francisco, à Mafalda, à Catarina e ao Diogo. Esta é a Geração V, Geração Voto. Eu sou o Vasco Galhardo e esta é uma parceria Eu Voto Observador. E não te esqueças, dia 10 de março, não deixes, escolham por ti.